Deixa a gente chamar a sua atenção agora para um fenômeno. É que o mar, gente, está engolindo um distrito que pode desaparecer do mapa. Cerca de 500 construções já sumiram entre as águas. A minha história com a Tafona começou quando eu tinha exatamente 8 meses de idade. Foi a primeira vez que eu vim para Tafona. E a gente tem uma história assim de paixão muito grande. A gente diz aqui, as pessoas que são muito ligadas com a Tafona dizem que a gente tem um umbigo enterrado aqui. Porque eu a vida inteira passei férias em Tafona e essa paixão só foi crescendo, é um amor, é uma coisa assim muito grande que a gente sente aqui nesse pedaço de terra. E a gente vai, nesse tempo todo, a gente vai acompanhando esse processo da erosão aqui do mar. Que é uma coisa triste, claro, né? A gente vendo aí as casas dos amigos indo e muita gente perdendo suas moradias, os pescadores. E tudo isso é um processo muito doloroso para a gente que está aqui acompanhando esse dia a dia. A perda emocional, né? As suas lembranças, o lugar onde você cresceu, a casa que você viveu, a rua que você brincou, isso não tem preço, você não conseguir mais voltar lá. Eu acho que é um prejuízo enorme. Bom, eu cheguei em Tafona foi em 2018. Houve a possibilidade de fazer uma pesquisa relacionada ao que vem acontecendo na erosão na beira da praia. Entender como que as famílias enfrentam a erosão costeira aqui em Tafona. Considerando que Tafona é um ponto mais erosivo do estado do Rio de Janeiro, a gente entendeu que era importante ter um olhar de como que essas famílias percebem esse fenômeno. É bem comum a gente ver famílias que perderam 1, 2, 3 casas, né, e ainda continuam morando próximo a as localidades anteriores. E, em alguns casos foi possível observar que aquilo era uma dinâmica psicológica mesmo, de se sentir melhor, de se achar mais protegido. Quem é daqui mesmo aprende a conviver com o avanço. Muda daqui, muda dali, mexe daqui, mexe dali e vai se adaptando, porque infelizmente essa é a nossa realidade. Eu sempre tento comparar na situação de você vender uma casa e por mais que derrubem aquela casa e construam-se um prédio, mas você tem a oportunidade de voltar naquele local, naquela rua, quando você quiser. As pessoas daqui de Tafona, que perderam seus lares, eles não têm a oportunidade de voltar, porque essa rua ela não existe mais. As causas da erosão, elas são várias, né? A gente tem aí um somatório de evento natural e também com intervenção humana, né? O Rio Paraíba do Sul, né, começando com a intervenção humana, ele tem barragens, né? E tem também o desvio de curso de água, né, para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Então, lá no baixo curso do Rio Paraíba, a gente tem redução de evasão líquida e sólida, né? A sólida aí é areia, sedimento, né? E a componente natural, né, resumidamente, tem a ver com o processo geológico, né? Já no passado, lá há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, na formação do delta, já houve episódios de erosão, mudanças de direção de vento, mudanças também de direção do que a gente chama de corrente litorânea, que é aquela corrente marinha, né, que leva sedimento ou para norte ou para sul. A gente está vivendo um processo geológico que é super complexo, que tem vários fatores envolvidos, mas ao mesmo tempo esse ambiente de ruínas ele se dobra como metáfora, né? Metáfora de um tempo onde muitas coisas estão ruindo, né? A gente está falando de territórios que guardam memórias ancestrais, toda uma cultura de pescadores e pescadoras ligada a esse território que está desaparecendo. Então, a gente entende que produzir memória, né, contribuir para essa produção de memória local é muito importante, né? O
mar, de alguma forma, está chegando aqui perto da minha casa, né? Já tombou o muro em 2019. O primeiro grande processo de aproximação dele foi quando ele tombou o prédio do Seu Julinho, que era uma referência aqui na nossa região, era o único prédio de Atafona, foi o primeiro supermercado. A gente sempre tem aquela esperança, não vai chegar lá em casa, não vai chegar lá em casa, né? Mas... E quando o prédio do Seu Julinho caiu, foi um impacto muito grande, porque a gente via que ele estava chegando. Sem dúvidas, o grande impacto econômico tem a ver com o assoreamento do rio, né? O Rio Paraíba ele vem perdendo força, isso não é novidade para ninguém. Houveram desvios, né, em São Paulo, várias questões que fizeram com que o Rio Paraíba perdesse força aqui na chegada, na Foz. E isso é um grande problema hoje para a classe pesqueira e para os comerciantes que compram o pescado, né? Isso impactou de forma com que barcos deixassem de desembarcar o peixe aqui para desembarcar em outras cidades, porque não conseguem entrar. A pesca já historicamente nessa localidade está em declínio, né? A pesca artesanal, poluição do Rio Paraíba do Sul, até antes do processo erosivo se intensificar, já era um problema sério ambiental, né? Então a gente tem vários agravantes, né, que mudam a rotina das pessoas. A velocidade de erosão é muito acelerada, né? É muito grande. Quarteirões que já foram destruídos, vamos dizer assim, parte desse material foi soterrado, está tudo lá na memória do fundo, né? Mas existe um processo de convívio, né, de coexistência. Acho que de 2019 para cá, o canal de navegação ao sul ele foi interrompido, ou seja, por conta do assoreamento do rio, né? Isso muda muito o litoral ali. Os laços que ligam as pessoas em Atafona, né? Em alguns momentos eles são muito parecidos, em outros não. No caso dos pescadores, eles carregam uma relação de afeto muito grande com Atafona, né? É muito comum eles tomarem conta de casas de veranistas e ao longo do tempo, como as suas próprias casas vão erodindo, eles vão tomando conta dessas outras casas, né? Eles entram para morar nessas casas e ficam ali até o avanço do mar chegar nessa casa. A gente chegou inicialmente com 2 projetos principais, que é a produção de acervo e a exposição desse acervo, né? E também sempre articulando a exposição desse acervo com arte contemporânea. Nós trazemos artistas para cá, para trabalharem aqui. O Museu Ambulante, que é o projeto que a gente conseguiu realizar pela primeira vez, é um trabalho de encontro dessas duas, digamos, vertentes. Faz esse trabalho de pesquisa, de acervo, organiza ele e agora a gente leva ele para a comunidade local, né, do Museu Ambulante, que é uma bicicleta de 5 rodas. O nosso desejo agora é dar continuidade e levar também esse museu para Campos dos Goytacazes, para o Rio de Janeiro. Esse mosaico de narrativas que tem sobre Atafona, ele pode contribuir muito na tomada de decisão das políticas públicas, assim, porque ele tem muito conhecimento, muitos saberes que a própria população desenvolveu para conseguir lidar com a situação. A gente sabe, quando a sensação da população de que o poder público ele não atua de forma incisiva para resolver o problema, a gente tem que entender que poder público, qual é a competência de cada agente da federação. A União é responsável, né, a órgão pertence ao SPU, né, que é a Superintendência do Patrimônio da União, e as soluções que podem colocar ali ou tentar diminuir o problema, ela precisa passar pela União. Várias propostas já foram colocadas, né? E os gabiões que poderiam ser construídos. Nós temos uma outra solução que seriam os geobags, que seriam colocados na horizontal para diminuir a força da onda sobre a orla, sobre a praia. O INEA considerou que essas soluções não têm comprovação de eficácia. Grande parte das obras costeiras não é só aquela coisa momentânea, eu vou reter esse fenômeno, aí eu vou fazer engordamento de praia, mas você tem que pensar a médio e longo prazo, em função de mudanças de vento, de correntes, do agente oceanográfico das ondas, né? Como que ao longo do tempo isso vai se comportar, né?
Paraíba.